pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Conexões de Inovação. E hoje a gente vai falar, óbvio, sobre tecnologia e inovação com uma pessoa aqui que já é super chegada aqui aos bastidores do IBP, das nossos eventos e discussões técnicas. Hoje a gente está com o Eduardo Costa, que é CEO da Ouro Nova, super conhecido nosso, uma empresa que já foi criada há 15 anos. Nasceu ontem, né, Eduardo? Mas que desde sempre teve no seu DNA a inovação e vem cada vez mais se consolidando como uma referência na área de tecnologia e inovação no setor de óleo, gás e energia, sempre com foco em segurança operacional e também na evolução energética, segurança energética, transição energética, seja lá como é que a gente, né, denomina melhor esse nome. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Apresente-se, por Melissa. favor, ao pessoal. Muito obrigado. Bom, é um prazer estar aqui dentro de casa, como você disse, saindo dos bastidores, né? Exatamente. Bom, como você disse, meu nome é Eduardo Costa. Há 10 anos à frente da Auro Nova, que chegou esse mês passado como debutante. 15 anos, uma empresa adolescente, né? Isso. Isso, então são 10 anos trabalhando com inovação dentro do setor de energia, que não é que é um desafio muito grande, né, mas ao mesmo tempo muito gratificante, muito interessante, né. Legal, legal. É isso. E o que a gente acompanha de histórico, né? Você está falando aí 10 anos, aí eu fiz a conta, putz, 2015, né? Como o tempo passa rápido. Eu lembro que a gente teve o primeiro contato em 2016, Rio Airgas e tudo, e desde então a gente manteve essa conexão, e eu vejo o quanto que a Ouro Nova veio se transformando ao longo do tempo, né? Como a própria indústria vem se transformando, mas acho que assim, queria trazer aqui o tópico, nosso primeiro tópico, para fazer um trocadilho e falar o seguinte: que inovação está na moda. Hum. Por que será que inovação está na moda, né? A tecnologia que foi desenvolvida junto com a Petrobras e foi premiada, né, e em parceria com professores da PUC. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi o desenvolvimento dessa tecnologia, quais foram os primeiros desafios que vocês tiveram, né? Quais foram os momentos mais marcantes? Conta um pouquinho da história para a gente do Inovação está na moda, então. Tá bom, legal. Isso talvez seja não, certamente, o caso o case da Ouro Nova, o mais emblemático, mas eu arrisco a dizer que talvez seja um dos mais emblemáticos, Da na indústria indústria? recente, Ih, quando a polêmica. gente fala de inovação envolvendo, né, operadora, universidade, empresa, transferência de tecnologia de universidade para de universidade para empresa, então acho isso, eh, interessante. A tecnologia moda, ela surgiu de um desenvolvimento de uma parceria entre a Petrobras e a PUC-Rio, o Uhum. laboratório de sensores a fibra ótica da PUC-Rio. Então essa tecnologia, o início do desenvolvimento foi cerca, de 2009, mais ou menos, 2010. E rapidamente se identificou aí uma oportunidade de transformar essa tecnologia em um produto, né, comercial, que foi quando os próprios cientistas envolvidos no desenvolvimento questionaram se isso não seria do interesse da Petrobras poder, Uhum. desenvolver uma Implementar. empresa, nacional, com o know-how do desenvolvimento, né, ou seja, Uhum. que as pessoas estejam muito conectadas mesmo com a tecnologia, para poder fornecer ao mercado. E foi assim que surgiu a Ouro Nova, na altura Ouro Negro, com um primeiro produto, mas com a Uhum. ambição de repetir aquele modelo, né, trazendo novas inovações, sempre voltadas para, os desafios da segurança, Uhum. da eficiência operacional e, posteriormente, com o novo branding para Ouro Nova, contribuindo também para esse processo de contribuir para a criação de uma Uhum. economia de mais baixo carbono, né. Uhum. Então, em 2013, a empresa foi licenciada, pela
Petrobras para explorar a tecnologia e desde então começou a fazer os primeiros fornecimentos, as primeiras instalações e hoje, pulando no tempo, né? Uhum. Hoje nós já fornecemos no sistema Moda mais de 450 sistemas, que tem Caramba. mais de 450 risers do pré-sal instalados com o sistema Moda Uhum. e estamos também prestando serviço de monitoramento em dezenas de plataformas também. Então, a Ouro Nova do desenvolvimento passou também a adquirir essas competências tanto no fornecimento quanto na prestação de serviço também, E offshore. aí você acha que isso então, acho que ao longo do processo todo da Ouronova, Uhum. isso diferencia a Ouronova de outras empresas, startups que vocês, né, em algum momento já também se identificaram nesse nicho de startups? Você acha que isso foi o diferencial para vocês nesse ecossistema? Isso destaca a Ouronova? Isso, eu não sei se foi uma vantagem ou uma desvantagem, até porque existem outras empresas que estão seguindo passos não parecidos, similares, quando eu Semelhante. digo tirar da universidade um desenvolvimento e Uhum. levar para o mercado, né? Então, esse caminho não é um caminho único da Ouro Nova, Ouronova. então existe esse processo com outras empresas, umas com sucesso, outras nem tanto, né? Uhum. Mas é o desafio. Agora não é o único, né? Você tem várias formas de poder inovar dentro da indústria, não necessariamente saindo da universidade. Mas uma coisa que é muito interessante, que a gente aprendeu muito nesse processo, Uhum. é que o envolvimento da operadora é sempre É fundamental, essencial. é essencial, né? Em especial quando você tem a operadora que tem a capacidade de testar e levar ao mercado a tecnologia que é desenvolvida. Isso é inovação. O Isso é inovação. resto É ideia. É uma invenção. pode chegar até o P&D, ter um É. protótipo, mas não vira inovação. É, que faz é o diferencial, né, não adianta Hum, você também ter ideia, você ter, né, ser uma mente criativa ali, mas você não tem onde testar, onde colocar isso. É uma coisa que a gente observa muito até nas discussões aqui dentro do IBP, as próprias startups e universidades, né. uhum. E a gente sabe que as universidades têm, conteúdo muito bom técnico, né, científico sendo desenvolvido. E aí, acho que empresas como a Ouro Nova e tantas outras que possam surgir, eu acho que esse papel é diferencial para o ecossistema, né, a gente tirar realmente do papel uma ideia que tem ali, conseguir encontrar um parceiro potencial que possa utilizar a tecnologia, e aí colocar a inovação em moda. O benefício para todas as partes, né? Exatamente, sem sombra de dúvidas. E vocês, na verdade, até pelo próprio Moda, né, já foram premiados diversas vezes, né, desses prêmios, qual que teve mais significado para você, em especial? E como que esses reconhecimentos impactam na relação com parceiros e investidores? É um diferencial você chegar e falar: "Poxa, eu fui vencedor do prêmio de PDI da ANP"? Estava lembrando da noite de ontem. Da noite de ontem também, vamos deixar claro que é o do programa de reconhecimento de startups, onde Ouro Exatamente. Nova foi uma das agraciadas também, né. Esse está bem recente, Recente, tá bem vendo? São recente. muitas premiações. Mas tem um que foi bem marcante, que foi o prêmio de inovação da ANP, né, que premiou, em 2022, na época ali da pandemia, Isso. um projeto, na verdade, 2 projetos combinados com a Repsol, Sinopec Brasil, Uhum, que era um robô autônomo para intervenção e login dentro de poço, tá, um robô uhum. totalmente autônomo, sem cabo, e uma ferramenta, de login through tubing, né. Então a combinação dessas 2 tecnologias, tinha um impacto enorme, para a indústria, principalmente quando a gente olha para essa onda que está chegando de descomissionamento, né. Sim, Então você poder analisar a baixo custo as condições, a integridade de um dos poço para poder, abandonar com segurança, isso aí é é importantíssimo. fundamental. Então, sem dúvida, eu acho que tanto para os parceiros quanto para os investidores, o aspecto do reconhecimento, e eu ainda digo mais, internamente também. Uhum. Então, ontem na premiação, eh
assim que eu tive acesso às fotos, eu Já compartilhei dentro do compartilhou. grupo da empresa e mesmo tarde, o pessoal, legal, mandando coraçãozinho e tal. Então acho que isso é legal, né? É Reconhecimento sempre bacana. importante. É, porque acho que também é muito, e aí a gente percebe isso dentro da Oronova, é você ter a implementação da cultura de inovação, é você Uhum, compartilhar também toda essa importância do desenvolvimento tecnológico da inovação, porque vocês são isso, uhum. né? E quando você, acho que compartilha tudo isso com as pessoas, elas se sentem parte, né? Então, o prêmio ali não era só você ganhando, É. tem toda uma equipe por trás que ajuda e os parceiros também, que acho que, que eu também costumo muito falar que quando a gente discute sobre inovação, a gente tem que falar muito mais de cooperação. Começar a falar mais da cooperação da empresa com a empresa petrolífera, com a universidade, com uma startup, para que a gente possa fazer essa roda da inovação cada vez mais girar e ter bons resultados, né? E ter, quem sabe, mais outras ouro novas aí no mercado, enfim. Mas vamos falar um pouquinho também assim da participação de vocês em eventos. Quando Uhum. vocês participam de eventos, seja a ROG, a ATPEC, que a gente estava falando ontem também, como é que você vê o posicionamento da Ouro Nova perante outras empresas? Né, quando você vende, como é que é esse olhar também para a tecnologia que vocês desenvolvem? Tem um diferencial de você apresentar essa tecnologia aqui para o Brasil e lá fora? Como é que você sente isso? Quando você fala tecnologia aqui e lá fora, desperta sempre uma percepção Uhum. que ela tem reduzido com o tempo. Não sei se necessariamente porque a Ouro está ganhando alguns cabelos brancos, não como debutante, Prateados, mas as pessoas prateados. que estão trabalhando, Aham. ou se existe um reconhecimento talvez global de que Uhum. no Brasil também se faz tecnologia, né. Então, Exatamente. eu acho que isso que você, trouxe é realmente muito interessante. Tanto na ADPEC, quando nós participamos tem 2 anos, Uhum. né, com o stand também, quanto e participamos também, apresentando 2 artigos técnicos, Ah, né. legal. Como acontece também na OTC, em Houston, que a Uhum. gente, também tem participado, apresentando artigos técnicos e, apresentando tecnologia no Uhum. Pavilhão Brasil, tem, sim, tem uma percepção de Uhum. que interessante, mas vocês são de onde? "Ah, são do Brasil? Interessante essa tecnologia". Então isso aí é uma coisa, sabe, que quando você escuta isso, Aham. no fundo, dá aquela percepção que rapidamente se transforma em "que legal", É, né, exatamente, "que exatamente. legal". Eu acho que isso aí vem crescendo, então isso talvez seja, assim, o aspecto mais interessante dessa relação, eh, fora do Brasil, né, quando a gente apresenta. Quando a gente olha aqui no Brasil, como você Uhum. perguntou, as outras feiras que a gente Isso. participa, as outras empresas que estão participando, aí a minha visão positiva é de uma outra perspectiva. Uhum. Tem um monte de empresas também que estão trazendo um monte de coisas legais, né, um monte de empresas pequenas, um monte de startups, Uhum. algumas crescendo rápido, outras com os desafios, que a gente sabe muito bem quais Quais são, foram? que a gente conhece e tal, mas estão trazendo, tecnologias, assim, fantásticas de todas as Uhum. ordens, endereçando bem os desafios da indústria Uhum. atualmente. Então, é muito legal olhar e ver que tem um grupo, né, que você não está sozinho, que tem um grupo de empresas Exatamente. brasileiras contribuindo para isso, é bem legal. E aí, Eduardo, então, a gente continuando aqui falando de experiências em eventos, a gente falou da premiação ontem, né? Então, deixa eu trazer aqui de novo, porque foi um momento bacana, tanto para a Ouro Nova, até aí puxando a brasa para minha sardinha. O IBP ganhou também como um dos ecossistemas de maior crescimento. Mas aí eu acho que essa premiação de vocês ontem, né, do Scale Up, mostra um passo grande da Ouro Nova como uma empresa já de grande porte, né? Como você há algum tempo atrás, você pensou nisso? Tipo assim, era a sua visão transformar a Ouro Nova no que hoje é essa empresa já, né? Que para mim é referência. Quando a gente fala lá no início, 2016, quando a gente começou a tratar sobre startups aqui no IBP e a gente foi vendo crescer e ver essa virada de chave para vocês, o que você, você pensou nisso? O que você imaginava lá no iniciozinho da Ouro Nova e agora? Desde sempre.
Desde sempre. Desde sempre. Apesar de, como você disse, agora que vocês são uma grande empresa, calma. Nós Pensar estamos. grande. Eu acho que a premiação de ontem define bem, quando eles Uhum, nos colocam na posição de scale-up. Eu acho que scale-up, se a gente fala de tamanho de empresa, né, uhum, é justamente aquela fase onde você, como média empresa, uhum, está passando de uma pequena média empresa para uma grande média empresa. uhum. Claro que isso aí é Tem um uma range fase enorme. enorme, enorme. Mas isso caracteriza, em parte, aquele momento onde você validou o seu produto Uhum, e vai agora escalar, sim. né? A Ouro Nova, ela está num momento muito singular por essa Uhum, questão, mas ao contrário do que vamos chamar assim de uma startup tradicional, né, que ela é baseada numa tecnologia, uhum. uma aplicação muito específica, um software, nós temos um portfólio de tecnologias que nós estamos desenvolvendo com parceiros Variadas. há muitos anos, né? Uhum. E muitas dessas tecnologias estão chegando a uma maturidade onde, para levar no mercado, nós temos que dar Um salto maior. um salto maior, né? Uhum, E isso significa nós nos fortalecermos, nós nos estruturarmos e e também desenvolvermos competências que hoje não temos uhum. para novos desafios, tá? Então, Exatamente. a Ouro Nova, ela ainda é muito conhecida como uma empresa de desenvolvimento. Uhum. Apesar de nós não sermos apenas isso, né? Como eu Sim, contei a história do Moda, isso. nós temos equipe para fornecimento de produto, Uhum, para instalação onshore e para serviços offshore também. Então, uhum, nós temos equipe dedicada, equipe de serviço, né? Só que o momento é o momento de fortalecer, de expandir não só essa equipe, mas uhum, também como toda a estrutura de montagem de equipamentos que estão uhum. chegando agora à conclusão do desenvolvimento. Então, é um momento muito interessante. Acho que scale-up é a melhor definição do que startup, É um sim. crescimento de forma sustentável Sim. e que a gente, né, o Uhum, mercado de óleo e gás tem as suas particularidades, né? uhum. Então, assim, ver o crescimento de vocês e aí chamar de grande empresa, porque realmente, assim, para você poder passar por todas essas fases, e se a gente for parar para pensar de 2015 para cá, né, que você relata a sua trajetória específica na empresa, a indústria teve muitas variações, né? Não só pela questão própria da indústria, mas a gente teve uma pandemia 2020, né, que a gente não imaginava. Provavelmente no plano de negócios de vocês 2019, vocês imaginavam 2020 de uma forma totalmente diferente que foi. Então, essa resiliência, né, a palavra da moda agora também, eu acho que é uma característica muito forte de vocês também, né, de conseguir se adaptar. E aí é isso, é um processo de uma startup, uma empresa de desenvolvimento, agora vocês também conseguem fazer todo esse trabalho de serviço, né, de prestação de serviço, que é muito importante para nossa indústria, né? É, sem dúvida. E tem Mas acho que bastante é isso. desafio. Acho que é isso mesmo, resiliência. É da moda, mas acho que define bem. É, 15 anos, bastante estrada, né? chegando com cerca de 120 pessoas, Olha, que bacana. a grande maioria um corpo técnico com engenheiros, mestres e doutores, desenvolvendo tecnologia. Não só uma resiliência, como um desafio no Brasil, É. né? Não, e tem uma questão toda, né, que a gente até fala, e quando a gente olha, então, e vê, né, você está descrevendo o seu corpo técnico, a gente fala da questão da importância da capacitação, né, e como, então, vocês conseguiram peneirar essas pessoas para poder participar, né, constituir a equipe de vocês, e acredito que vocês aproveitam também estagiários, né, vocês ajudam toda essa formatação, então a capacitação é muito importante para esse mercado também, e aí, passando aqui para o ponto de PDI e Open Innovation, que aí a gente está falando bastante também do métier de vocês, tendo em vista aí essa, né, capacidade técnica que vocês têm, como vocês estruturam os projetos de PDI dentro da Ouro Nova? Boa. Eh, nós sempre quando nós temos oportunidade de desenvolver um projeto, independente de como esse projeto chegou à Ouro Nova, né, Uhum, nós, olhamos, eu diria que 3 aspectos para esse projeto, né. Nós olhamos o aspecto mercadológico, tá, e buscamos ter uma pessoa que faz parte do grupo que lidera esse projeto, tá, uhum, com essa perspectiva de mercado. Temos uma pessoa
que olha para esse projeto da perspectiva gerencial, um PMO, e temos uma pessoa que olha para o projeto do ponto de vista técnico, né? Então, essa equipe do desenvolvimento é uma equipe técnica montada de acordo com as competências necessárias para desenvolver esse projeto. Mas quando a gente fala de inovação, acho que é importante olhar a questão comercial para não perder a perspectiva de que o desenvolvimento, ao menos para a Ouro Nova, é um meio. Sim. Você Esse tem que não é o transformar fim isso da num empresa. valor, né? Exatamente. Esse é um meio. O fim da empresa é outro. É a gente multiplicar a moda e que isso vire moda. Boa. Né? Por aí. Desculpa o trocadilho, mas Não, foi mas com tem isso, todo tá? sentido. O tema aqui do podcast tem que ser, então, inovação está na moda. Olha Pronto, deliberadamente. Mas aí, até, então, nesse contexto, né? Vocês têm, então, uma equipe que é multidisciplinar, que é muito importante para a gestão dos projetos, para o desenvolvimento. Nesse contexto da atuação forte que vocês possuem em Open Innovation, né? Então, nessa inovação, em colaboração, como é que funciona essa lógica colaborativa, né? Entre a equipe de vocês, a equipe de uma universidade, de uma empresa, como é que vocês trabalham isso? E tem algum projeto em parceria que hoje vocês têm, que você destacaria como de sucesso, que você pode dar um spoiler pra gente aqui, que pode ser a próxima moda? Tenho mais do que um. Inclusive um super recente. Isso, tá? tipo um spoiler. Inclusive um super recente. Nós, nesse projeto, nós temos uma parceria que é interessante. Temos uma operadora, temos uma instituição De ciência e tecnologia? de ciência e tecnologia e temos uma empresa também. Olha, Além da Ouro Nova. Tá? que bacana. Então, a Ouro Nova, a empresa de ciência e tecnologia, olhando uma parte do projeto com viés mais no TRL mais baixo. A Ouro Nova olhando também uma outra parte do projeto com TRL mais avançado. intermediário. E a empresa, mais conhecimento de mercado e maior robustez, olhando a parte já operacional da implementação da Olha, que tecnologia. interessante. Então, e a operadora, obviamente, não só financiando, mas olhando, acompanhando todo o projeto, né? Então, eu acho que essa é uma referência boa de inovação aberta, onde esse consórcio chegou à conclusão que a força do conjunto ela faz todo sentido para a gente chegar ao objetivo que seria impossível de forma individual. Com certeza. Né? Então, isso é um exemplo assim, muito interessante. Tem um outro exemplo também muito curioso. Esse que eu contei é recente, a gente assinou o contrato semana passada. Não sei pode se nem foi divulgar o nome ainda. Não sei se foi divulgado ou não, então eu vou deixar para que as pessoas fiquem curiosas. Gente, vou ter que procurar agora para poder saber. Já ia pedir pista assim. É verba de PDI? A empresa de qual origem? Já ia pedir umas verba pistas de PDI, aqui. Com o recurso da verba da ANP, assim. Então agora, já vou anotar aqui as dicas. Tem um outro que, esse aí já é mais divulgado, que é muito interessante, que é um projeto que nós iniciamos o desenvolvimento com a Petrobras. Nós estamos falando de uma solução de completação inteligente elétrica. Nós iniciamos, olha como é que esses desenvolvimentos, quando estamos falando de Deep Tech também, né? Eles levam muito tempo de maturidade, né? Nós iniciamos o projeto final de 2014, estava chegando na Ouro Nova, um projeto bem desafiador junto com a Petrobras. O desenvolvimento de uma solução de completação multiplexada para atender os desafios do pré-sal. E na altura a gente entendeu que, olha, eu acho que deve ser elétrica. Deve ser solução elétrica. E a gente começou a desenvolver uma solução elétrica. Esse projeto, ele foi concluído em 2019, 2020, depois a gente iniciou, teve um hiato e depois a gente retomou o projeto com a Petrobras e com a Galp financiando o restante do desenvolvimento. Então, a Petrobras acompanhando sempre o desenvolvimento técnico e a Galp financiando esse desenvolvimento. E há 2 anos
Nós licenciamos a tecnologia para a Baker Hughes, Bacana. né? Um licenciamento global para Sim, explorar comercialmente pelo essa mundo afora. tecnologia, né? Então é um outro modelo de inovação aberta, né? Muito interessante. Nós, como Oronova, ficamos abertos às possibilidades de comercialização da tecnologia, né? Pode ser por vários caminhos. E é claro que aquele que faz mais sentido é aquele que a gente vai optar para Lógico. todas as partes, mas sem dúvida é eu diria que uma outra referência interessante da inovação aberta, né? É verdade, mas eu tô curiosa ainda no outro caso, ainda vou até o final deste episódio a gente vai descobrir qual é esse projeto que ele Tá falou bom. aqui, que ele deu umas dicas pra gente. E a gente está aqui toda hora falando de projetos e de tecnologias, de inovação e setor de óleo e gás, energia no Brasil, a gente, óbvio, sempre vai esbarrar e sempre vai comentar sobre a Petrobras, né? Até Uhum. ontem mesmo estava conversando com o Bruno Randoni e ele falou assim, estava acabando de conversar aqui com o pessoal e a gente está falando, e aí? E aí energia? Como é que o Brasil está para a energia? Até porque a gente está agora em fase também da questão das discussões da COP30. E aí eu comentei para ele, falei assim, olha, a Petrobras, né, posicionou o Brasil num ranking mundial de somos os melhores em tecnologia para exploração de água ultraprofunda. E eu não espero menos das empresas do setor, e sejam elas as operadoras, ou sejam empresas como a Oronova, para posicionar a gente como o país líder em desenvolvimento de energias renováveis, enfim, e todo esse processo de transição energética, como a gente falou no início do podcast. Mas aí, voltando à Petrobras, né? A Petrobras, então, sempre esteve presente de alguma forma na Oronova desde o início. E como é que essa parceria moldou o caminho da empresa? Como é que você identifica que ela, de alguma forma, contribuiu e ajudou, né? Seja dando visibilidade para vocês, ou até mesmo troca técnica, de conhecimento técnico, né? Isso é muito bacana nos programas de inovação aberta. E quais projetos conjuntos você destacaria como mais transformadores, voltando e pedindo o spoiler daquele projeto que você falou antes pra gente? Eu diria que não o mais transformador, mas o estruturante foi o próprio Moda, né? Uhum. Estruturante É, porque isso definiu a empresa, né? verdade. E isso ainda é um uma parte importante do que nós somos e do que somos reconhecidos também, É tá? verdade. Então, a Petrobras, nós estamos junto com a Petrobras, existe essa relação, eh, De longa técnica, data. e comercial e tecnológica, né, Uhum. que é desde o início, desde a criação da empresa, né. Então, eh, e esse projeto que eu comentei é com a Petrobras também, Viu só, gente? Eu falei viu, que eu ia descobrir. viu. Eu vou descobrir até o final, a É, gente vai saber nome e sobrenome do projeto. esse Hum, projeto aí é com a Petrobras, hum. o nome do projeto é Robin, nós estamos fazendo com o Senai Cimatec e com a Ocean. Que legal, Senai Cimatec Bahia, né? Que É, ali é já o tô dando aqui o spoiler, mundo. já foi anunciado Gente, pronto. sem a Ouro Nova, nós estamos Olha entrando só, agora, então acho que, é que um projeto que já legal. está inclusive Está em está em desenvolvimento desenvolvimento, é. e a perspectiva é o quê? A gente pode ter esse projeto sendo apresentado na ROG ano que vem? Eu acredito que sim, eu Opa, acredito que sim, então, inclusive a data é amanhã, né. isso aí. Ou então a gente pode pensar em alguma outra forma. Então, É, pessoal, não perca ROG 2026, a apresentação do projeto aí, olha que a gente aí, conseguiu todas as informações. Petrobras, ou Samsonite Cimatec e Ouro Nova, olha aí, porque a inovação está na moda. Olha só olha o aí. nosso jingle aqui do dia. Mas vamos lá, então, agora falar um pouquinho sobre tecnologias disruptivas, segurança offshore. Quais são as tecnologias mais disruptivas que vocês desenvolveram para os ambientes offshore? Pergunta de US$ 1 milhão. Eu acho que todas elas são bem disruptivas, talvez a mais, enfim, tem disruptivas desde laser de potência para usar em um ROV para dissociar hidrato externo como se fosse uma lanterna, que é um Uhum. negócio assim meio, né, Futurista. é, que é bem disruptivo, né, Uhum. até, inovações mais incrementais a partir da própria tecnologia moda, né, Uhum. aumentando as especificações técnicas de operação, e buscando aplicações,
em outros equipamentos do mesmo tipo de monitoramento. Então, Uhum. existe um range assim desde bem disruptivo até incremental. Mas aquelas que eu considero assim que talvez seja de grande impacto é essa mesmo de completação inteligente elétrica, ou seja, desenvolver uma válvula de controle de fluxo totalmente elétrica para operar nas condições operacionais do pré-sal. Impressão. Foi algo assim Bem bem desafiador. disruptivo e que trouxe assim um crescimento enorme na nossa equipe técnica, não só da equipe técnica, mas da gestão do próprio projeto, né. Então Uhum. acho que isso foi um desafio e um aprendizado muito importante. Eu imagino, assim, como deve ser como é o ciclo, né, e realmente aí, pensando de novo, assim, na questão da resiliência, né, quantas dificuldades ao longo desse projeto vocês encontraram, porque não é algo tão trivial, e como é importante você ter realmente essa questão de saber até onde vai chegar, a orientação bem dada de empresas, né, nessas parcerias e Uhum. instituições, para você poder chegar até esse ponto. E aí, falando nesse contexto das tecnologias e inovação, vamos começar a falar de um assunto que está bastante, em voga também no setor, que é a questão da descarbonização. Uhum. Então, como que a Ouro Nova, por meio das suas tecnologias, inovações, sua super equipe ali, vem contribuindo para essa agenda da descarbonização? E você tem algum projeto específico voltado para a questão da eficiência energética ou então redução de emissões, enfim? A gente sabe É, que tem um caminho longo aí para a gente poder ter tem, essa virada de chave de energia, né? tem. Então, tem um processo de descarbonização. Qual é o papel da Ouro Nova nesse processo? Tá. Embora pareça ficar um pouco escondido, tá? Quando a gente fala de completação inteligente elétrica, a gente está falando de eletrificação de poços, está Sim. falando de eletrificação submarina, né? Uhum. Então, no final das contas, por que isso, né? É uma redução de custo? Talvez de capex não, eh, mas de aumento de confiabilidade. Você De segurança. tendo potencial aumento de confiabilidade, você tem uma potencial redução de Uhum. intervenções pesadas que, emitem muito CO2, né. Uhum. Então, de forma indireta, quando a gente fala de completação inteligente elétrica, a gente está falando de redução de Descarbonização. CO2, né, descarbonização, mas isso é indireto, né. Uhum. Agora, nós temos outros 2 projetos que eles estão ali no cerne do assunto de carbonização. São 2 Mais um projetos spoiler. muito interessantes junto com a Shell. Um deles é com a Shell e com a USP, tá, Uhum. inovação aberta mais uma vez, né, onde nós, estamos desenvolvendo um sistema baseado a laser para monitoramento de emissões de metano, Legal, isso é um assunto tá. super importante para a indústria. Exatamente. Ele está sendo desenhado para o monitoramento, inclusive não só a detecção, mas a quantificação de metano na emissão do flare, na queima do flare, do Hum. FPSO, tá. Aham. Mas na verdade, o equipamento, ele tem a capacidade não só de ser adaptado para medição de outros gases, como pode ser, utilizado em várias outras aplicações, grandes plantas industriais, seja refinarias e tal. Então Uhum. isso é um projeto, assim, bem interessante, bem tecnológico, Sim, tá. Temos aí uma combinação de elementos elétrica, importantes. mecânica, ótica, Uhum. muito processamento de dados, de sinais e tal, que é aquilo que o pessoal na Aeronova gosta assim, de mexer, né, combinar todos esses conhecimentos e tal, mas com um propósito, assim, específico voltado para a descarbonização, porque sem medição É, no não há descarbonização. E o outro exatamente. projeto também, junto com a Shell Shell. e com a PUC, é um projeto muito interessante, que inclusive o nome do projeto é descarbonização, Olha, não é onde muito nós inovador o nome, estamos mas tudo bem. o nome não é, mas o projeto é. É, tá bom. Onde nós estamos avaliando 4 rotas tecnológicas para aumentar a eficiência e reduzir a emissão dos combustíveis marítimos. Olha, que É, bacana. Muito legal. E essa questão de é. combustível marítimo também é um assunto que vira e mexe também vem, né, tem a questão da legislação da IMO, enfim, com especificações, então tudo isso é super relevante. E eu vou sair um pouco do script agora, porque você está falando tanto da questão aí, né, das pessoas, da equipe ali da Ouro Nova, e você falou da capacitação, dos mestrados. A sua formação é qual, Eduardo? Que você falou aqui, eu fiz química, né? E aí você está falando aí de tantas coisas que eu falei assim, caramba,
tá? Ir por esse caminho da exatas, óbvio. Mas como é que foi essa sua formação para chegar até a Ouro Nova? A minha formação até aqui é generalista, porque eu aprendi tantas coisas diferentes da minha formação base. Mas é Mas assim, a gente começa de alguma é, forma e depois vai expandindo. mas eu sou de formação engenheiro eletricista, em telecom, Olha, né? E depois com mestrado em produção, MBA também. então por isso a ideia lá da eletrificação, né? Você quis puxar a brasa para sua sardinha, tipo, vou colocar aqui em voga o que eu estudei. Não dá, né, gente? Legal, bacana, porque eu acho que isso é importante, né? A gente aqui no IBP, a gente também discute muito e se preocupa muito com a questão realmente das próximas gerações, como a gente vai atrair as pessoas, né, essas próximas gerações para a indústria. Porque é uma indústria muito tecnológica e inovadora, então acho que empresas como Ouro Nova ajudam a gente a mostrar isso, olha o campo que tem, olha as oportunidades que existem, mas que você precisa ter uma formação, né, técnica específica para poder atuar nessas áreas. Então, eu acho que a gente precisa, de alguma forma, sempre mostrar e dar visibilidade para projetos como esses, né? A formação, né, relevante para poder seguir esse caminho e como isso faz um diferencial para o Brasil de uma forma geral, porque eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Quanto mais empresas como a gente tiver nesse modelo Ouro Nova e preocupados com a descarbonização, enfim, com toda essa evolução energética que a gente tem, acho que mais a gente tem tendência a ocupar patamares melhores, tanto no contexto de emissões, da redução de pegadas de carbono, como também nos rankings de inovação, né? Tem o Global Index Innovation, que o Brasil vem aos pouquinhos tentando galgar ali melhores posições, mas acho que a gente precisa ver isso refletido, né, no nosso dia a dia. E aí, a gente já está indo para o finalzinho já, porque daqui a pouco vamos puxar nossa orelha, Eduardo, mas depois a gente pode continuar conversando aqui, a gente troca outras ideias, vou pegar mais informações desse projeto aí. Quando você olha para o futuro, né, e aí futuro, até... Eu sempre falo, depois da pandemia, às vezes é meio difícil, parece que a gente está olhando uma bolinha de cristal, mas vamos imaginar o futuro, próximos 5, 10 anos. Onde que você vê a Ouro Nova? Além de estar aqui no IBP junto com a gente, participando dos nossos eventos, das nossas discussões técnicas, e quais são as tecnologias ou então tendências que você acredita que vão transformar o setor? Eu vejo a Ouro Nova cumprindo a sua missão, tá? Que é prover ao mercado soluções inovadoras que venham a contribuir por dores relevantes. Estamos falando principalmente da indústria offshore, que é onde nós estamos, que é onde a maior parte da operação, e voltadas principalmente para a operação offshore e principalmente na área de produção, que é onde a gente tem maior conhecimento, voltadas para dores que estão relacionadas à segurança operacional, eficiência operacional e olhando aí o que a gente discutiu agora no final, essa transição, chamam de transição energética, mas tem vários outros nomes, enfim, Exatamente. mas colaborando para a redução das emissões. Então, esse é muito DNA da Ouro Nova e a forma de fazer isso é estar sempre inovando. A gente sempre discute o nosso portfólio de tecnologias, né? Então a gente tem algumas tecnologias, mas essa tecnologia só vai chegar no mercado daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. Sim, mas isso faz parte do que é a Ouro Nova. Nós precisamos ter um portfólio distribuído e algumas que estejam no mercado até para sustentar isso. Exatamente. Mas a nossa visão é estar olhando quais são esses desafios e buscando montar um portfólio de tecnologias que, à medida que essas dores comecem a chegar, a gente já tenha alguma solução para poder endereçar. Idealmente que seja algo realmente inovador. Inovador, de fato. Você já se antecipar já a possíveis problemáticas, até muito pela visão que vocês têm da indústria, né? Então, isso ajuda bastante. E aí, se você tivesse que apostar numa tecnologia ou numa tendência que vai transformar o setor, qual seria? Olha, uma tecnologia, eu prefiro dizer que a tendência vai ser a combinação de tecnologias. Boa. Tá? Por quê? A gente tem uma área de robótica, né? E hoje, quando a gente fala de robótica, a gente fala de mecânica combinada com elétrica, combinada com automação. Com inteligência artificial, né? Com dados, processamento de dados, inteligência artificial, seja para inspeção, seja para manutenção, seja para o que for, né?
E eu acho que, entre várias outras demandas, né, eu acho que esse processo de automatizar, robotizar o processo produtivo, né, Uhum. da indústria, seja para aumentar a eficiência, seja para reduzir o risco operacional, é um caminho natural, Sim. tá? Então, é uma combinação de tecnologias, Boa, não quis né? chutar nenhuma tecnologia para depois, mais Hum. tarde, daqui a 10 anos, eu falar: "Você falou que era essa tecnologia, eu tenho provas". Muito bem. Não, Eduardo, super obrigada pelo papo. É muito bom a gente sempre ouvir as novidades e as inovações da Ouro Nova. É muito bom, assim, realmente eu falo, ver, né, todo esse processo que vocês vêm passando ao longo do tempo e dizer que, assim como outras tantas empresas que a gente tem brasileiras, mas a Ouro Nova, assim, eu sinto um super orgulho de ver, sabe? Realmente não é, assim, falando da boca para fora, mas é legal a gente ver e saber que tem empresas brasileiras que fazem sucesso mundo afora. E vocês são. Porque a inovação está na moda, né, Olha Eduardo? aí, e eu sinto orgulho de escutar isso. Viu só? Olha que bacana. Então, obrigada. E aí, direcione aí suas últimas palavras para o pessoal que está vendo a gente aí pelo YouTube. Tá bom, muito obrigado. Bom, talvez a minha mensagem vá para os jovens, né. Boa, é isso Você aí. falou rapidamente aí sobre os jovens olhando para a Capacitação, indústria e nova tudo mais. geração. Eu acho que tem um espaço muito interessante e muito divertido, quando eu digo divertido, do ponto de vista da inovação, dos Desafios, né? desafios, do conhecimento, de contribuir para esse processo. Falam tanto da transição que entrem, mergulhem, é por aqui, é Isso. dentro dessa indústria que isso vai acontecer, então venham. Boa, É isso. então é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio e a gente conta com vocês para o próximo. Obrigada e até lá. Obrigado.